Então, hoje nós vamos falar sobre a função dos rins. As pessoas acham que os rins são simples filtros, assim como acham que o coração é uma simples bomba. E na verdade eles não são simples filtros, eles de fato filtram o nosso sangue, porque o nosso organismo, ele, pelo metabolismo natural diário, ele produz uma série de toxinas diariamente, isso independentemente da alimentação. E essas toxinas têm que ser eliminadas e elas vão ser de fato filtradas pelos rins. Além disso, da alimentação vão também ser produzidas uma série de toxinas que têm que ser eliminadas diariamente. Então, nesse sentido, os rins de fato são filtros, sim. E se eles não trabalham adequadamente, vai haver acúmulo dessas toxinas, como por exemplo a creatinina, a ureia, o ácido úrico, dentre outras, naturalmente, substâncias. Mas além disso, eles têm outras funções importantes. Então, eles são órgãos endócrinos. O que é isso? Eles produzem hormônios. Eles produzem hormônios como, por exemplo, a eritropoetina. A eritropoetina é um hormônio que estimula a medula óssea a fabricar os glóbulos vermelhos do sangue. Dessa forma, na medida em que a doença renal vai avançando, a creatinina vai aumentando, a produção dessa eritropoetina vai caindo. E se a produção cai, ela não estimula a medula óssea a produzir os glóbulos vermelhos do sangue, de modo que o paciente acaba cursando com anemia. E a anemia, muitas vezes, vai levar aquelas sintomatologias de cansaço fácil, de perda de capacidade para fazer o exercício, uma diminuição da tolerância, na verdade, ao exercício, às vezes até mesmo a déficit cognitivo. E muitas vezes o paciente vai procurar o médico justamente por esses sintomas. Estou cansada, não consigo fazer nenhuma atividade física. E na investigação a gente descobre a presença da anemia. E quando a gente aprofunda a investigação da anemia, a gente descobre uma doença renal crônica. Então, na verdade, a causa da anemia é a doença renal crônica, muitas vezes. Tá? Além disso, ele produz enzimas, ele produz a renina, que também controla a pressão arterial no nosso corpo. Então é muito importante, eles regulam, eles controlam a pressão arterial no nosso corpo. Então tem um sistema que se chama renina-angiotensina-aldosterona, que é controlado pelo rim. Ele produz também, ele degrada, na verdade, uma série de hormônios, como por exemplo a insulina. Então veja que interessante, no paciente diabético existe uma impressão, na medida em que a doença renal avança, de um falso controle desse diabetes. Por quê? Porque como a insulina é degradada pelos rins, na medida em que a doença renal avança, essa insulina ela não vai ser eliminada do corpo. Ela fica mais tempo circulando e por conta disso ela controla os níveis da glicemia melhor. Então o paciente acha que a diabetes dele está melhor, mas na verdade o que aconteceu é que a doença renal piorou. E não só a insulina ele degrada outros hormônios, como por exemplo o glucagon, que é o antagonista da insulina, ele degrada o paratormônio e outros também. Além disso, ele é muito importante na regulação do metabolismo ósseo. Então, ele produz, na verdade, a vitamina D ativa, que é o calcitriol, que se chama. Não é a vitamina D que a gente compra na farmácia. Então, ele regula o metabolismo ósseo. A pessoa que tem doença renal crônica pode ter problema ósseo, doença óssea típica do paciente renal crônico. Então, isso é fundamental. Ele controla o metabolismo do cálcio, do fósforo, do paratormônio, não é? E desse calcitriol. Isso é bastante importante. Basicamente seria isso que fazem os nossos rins, né, queridas?